Gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, tinha um tempo que eu não vinha e estou muito feliz de encontrar com vocês novamente. Feliz também por saber que essa igreja, como sempre, com boas iniciativas, está cuidando do seu rebanho. Como é importante a gente falar hoje sobre o bem-estar do corpo, da alma, do espírito, principalmente nesse tempo que a gente vive, onde a gente recebe tanta informação demais, que não dá nem tempo do nosso cérebro processar. A maioria dessas informações são caos, desespero, más notícias e injustiça, né? E, às vezes, uma rede social, que você entra até para refrescar a cabeça um pouco, quando você pensa que não, você já está envolvido emocionalmente com uma questão, você já está indignado com alguma coisa, você já estragou seu dia, né? E, na verdade, o Senhor quer nos blindar nesses dias, porque nós não podemos ser dirigidos apenas pelas nossas emoções. As emoções são legítimas, as emoções foram dadas por Deus, mas nós não podemos nos mover pelas emoções. Elas foram dadas por Deus, mas elas precisam de andar sob o controle, o domínio do Espírito Santo, né? Então, a parte que me cabe nesse latifúndio é a gente falar um pouco sobre a alma. E a alma está totalmente ligada às nossas emoções. O próprio salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma?", né? Então, a gente sente as coisas, somos intensos, às vezes, na dor, nós mulheres um pouco mais do que os homens, o que não significa que os homens também não tenham as suas crises na alma, as suas dores emocionais, apenas os homens, muitas vezes, eles externam menos do que as mulheres, e talvez até por isso eles sofram um pouco mais, porque à medida que a gente fala, a gente põe para fora, não é assim? A palavra de Deus diz: confessem as faltas uns aos outros para serdes curados. Então, quando a gente está comunicando para o outro a nossa dúvida, o nosso medo, a nossa angústia, a gente também vai sendo curado. E os homens têm uma característica bem diferente de nós mulheres, a maioria deles é mais caladinho, né? Eu estou falando pelo meu, o meu ele tem muitas palavras, o meu marido tem muitas palavras na minha boca, entendeu? Mas na boca dele tem poucas palavras, né? Eu fico pensando, meu Deus, quando ele abre a boca, só quando tem certeza, né? Eu falei: "Seu João Lúcio, queria tanto ser como você, meu bem, essa serenidade, esse equilíbrio." Mas falar, então, às vezes faz bem, mas às vezes também não. Às vezes só agrava a situação. Bom, mas eu queria, antes de mais nada, dizer que essas questões da nossa alma, elas não são uma coisa nossa do século XXI. Quando a gente olha para a Bíblia, a nossa tendência, a nossa inclinação natural é acreditar que o personagem bíblico é aquele que vive num outro nível de espiritualidade e que a gente é tudo picareta, a gente não chega nem perto dos personagens bíblicos, porque eles sim é que são homens e mulheres de Deus, mas a gente está preso na nossa humanidade. Mas quando a gente realmente estuda a palavra de Deus, a gente vai constatando uma outra realidade. Bendito seja Deus, porque a palavra de Deus não oculta nada. Ela deixa tudo patente aqui, inclusive as limitações, as angústias, os problemas que os nossos irmãos, né, que foram inspiração para cada um de nós, foram as canetas e as tintas através dos quais o Senhor escreve a sua palavra. Eles também, gente como a gente, também tiveram suas dores na alma. A gente pode citar alguns. Lá em 1 Reis 19:4, Elias falando: "Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Quando a gente pega o capítulo 19 de 1 Reis, e eu quero sugerir que você anote, para que depois você se debruce sobre esses textos com mais intencionalidade e tempo, você vai percebendo o comportamento de Elias depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Quando você vê Elias confrontando os profetas de Baal, você vê um homem seguro, um homem forte, um homem que até debocha, né? Chama mais alto aí, quem sabe Baal foi no banheiro, né? E de repente ele
invoca o nome do Senhor, fogo desce do céu. Uau, sensacional. Você pensa, poxa vida, Elias tinha todo motivo para não duvidar. Mas aí, Jezabel manda um recado. E o estado de ânimo de Elias muda. E a gente pensa assim, mas a Elias é muito incrédulo, não é possível. Ele viu fogo caindo do céu, ele viu como Deus o favoreceu, como Deus o respaldou. Por que ele está agora acreditando na Jeza? Aí ele deita debaixo de uma árvore. E aí é impossível a gente olhar para Elias, e eu me lembro da música da Ludmila Ferber, né? Nunca Pare de Lutar. Assim, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Do coração de Deus, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. E a gente vê claramente, talvez a Ludmila tenha se inspirado até nesse texto, né? A mistura de um desgaste depois de uma vitória, logo após uma vitória. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Logo após uma vitória, Elias está pedindo para morrer. Ele entra em colapso emocional. Ele tem que ser encorajado por um próprio ano. Levanta e come, bebe. E ele come, bebe, deita de novo. Abatido emocionalmente. Davi nos Salmos 6, 32, 38, no Salmo 42, no Salmo 51, você vai ver descritos ali a angústia de Davi, a culpa de Davi, tudo questões da nossa alma, que, claro, afetam o nosso corpo e afetam o nosso espírito. E no Salmo 6, ele diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Olha isso. Davi está falando, eu nado no meu leito, porque é tanta lágrima que vira uma piscina a minha cama. Olha o nível de dor. Eu não acredito que ele estava sendo sensacionalista, não. Apesar de Davi ter uma alma artística, né, porque o artista é sempre mais exagerado, né, gente? Mas ele está dizendo, eu estou cansado de tanto gemer. Não era um sofrimento aqui de ontem. Ele estava exausto, com uma angústia na alma. Ele expressa para o Senhor culpa, tristeza, abandono, desânimo. Tantas coisas que a nossa alma produz. Mas interessante, ele sempre se voltava a Deus em oração e em esperança. Jó, o sofrimento extremo, a angústia existencial. Jó 3:11, 6 de 2 a 3, Jó 7 de 17 a 18. Depois você pode também se debruçar sobre esses textos. Mas eu quero destacar o Jó 3:11, que foi o primeiro. Por que não morri ao nascer? Você já parou para pensar? Quem aqui gosta de celebrar aniversário? A maioria. Se você não gosta de celebrar aniversário, deixa eu te falar.
Deixa a sonda do Senhor baixar aí no seu coração. Né? Porque, gente, estar vivo é uma dádiva. Que presente é estar vivo, né? Quando eu acordo todo dia, eu sei que eu só acordei pela misericórdia de Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu acordei. Houve um tempo na minha vida que eu não gostava de celebrar aniversário. Um tempo que eu estava totalmente aprisionada aos meus traumas, às minhas dores, que tiravam o brilho do dia do meu nascimento. Gente, que coisa boa a gente pensar. Eu sou fruto de um encontro de um homem específico com uma mulher específica. Deus fez essa combinação, me teceu no ventre da minha mãe, me trouxe à existência e todos os dias da minha vida é Ele que tem me sustentado. Então, por que não celebrar mais um ano de vida? A mulherada fica assim, esconde a idade. Não, esconde a idade, não. Eu tenho 56 anos, prestes a completar 57, muito feliz por cada um deles. A Marilyn Monroe queria ter chegado aqui, não passou dos 36. Vocês estão entendendo? Nós temos a dádiva da vida, e nós, como aqueles nascidos de novo, nós deveríamos, então, ter ainda mais gratidão no nosso coração pelo dia do nosso nascimento. Mas Jó, um homem temente a Deus, e talvez você nesse momento se identifique com ele, por que não morria ao nascer? Você já parou para pensar isso? Que angústia que leva uma pessoa a falar, por que que eu não morri ao nascer? Engraçado que ele não fala, por que que eu nasci? Ele vai mais fundo, por que que eu não morri ao nascer? Por que que o Senhor me permitiu viver? Por que que o Senhor deu continuidade nos meus dias? Eles podiam ter acabado ali mesmo. Ele passou por um luto profundo, ele perdeu todos os filhos no mesmo dia, perdeu todos os seus bens, todo o seu gado, tudo que ele tinha construído, e só ficou com a mulher. Sem comentário. Por que será que Deus não matou a mulher dele? Essa aí é uma luta, fica. Essa é luta, fica aí. Algumas pessoas, alguns teólogos até dizem que o termo original, que a mulher de Jó fala com ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, que o amaldiçoa não é bem amaldiçoa, que na tradução gente, é amaldiçoa mesmo, tá? Porque a resposta de Jó diz em que sentido que ela falou. Você está doida? Se eu aceitei a bênção de Deus, eu não vou aceitar o mal que vem dele também? Então a mulher era realmente uma pedra no sapato. Aí a gente entende porque ele falou, por que não morria eu nascer? Mas ele questiona a sua existência. Talvez você já tenha vivido um dia assim. O Senhor, por que eu ainda existo? Por que o Senhor ainda me permite viver? Uma vez eu estava conversando com um psiquiatra, e ele falou assim que quando os crentes chegam no consultório dele, ele é cristão também, aí os crentes vão para o consultório, muitos líderes, pastores, chega lá e ele faz a pergunta clássica para o líder, para o pastor ou para o crente. Você está tendo pensamentos de autoextermínio? Misericórdia, de jeito nenhum. Não, Deus deu a vida, Deus toma. Não, nunca pensei em suicídio, autoextermínio, não. Ok. Aí ele já entendendo o processo, ele fala assim, você já pediu alguma vez para Deus te levar? Todo dia. Todo dia. Tem dia assim, eu sempre caminho, sabe, perto de uma estrada. Eu falo, oh Deus, por que um caminhão nos desgoverna e me pega aqui? Gente, se isso não é autoextermínio, é o quê? Só que você está querendo passar o serviço para Deus, porque você está com medo do inferno. É só isso que muda. Mas o nível de angústia, quer dizer, você já parou para pensar? A pessoa está caminhando perto de uma autoestrada e pensa, puxa vida, esse caminhão podia desgovernar agora e me pegar, encher, acabar logo com esse sofrimento. Olha o nível de angústia. E é crente. Assim como Jó, assim como Davi, assim como Elias. Jeremias, o chorão. Jeremias 15, 17 e 18, Lamentações 3. Aí o Jeremias, fazendo coro com o Jó. Maldito o dia em que nasci. Jeremias 20, 14.
Ele era conhecido como profeta chorão. Ele se sentia incompreendido, rejeitado, cansado da dor. Ainda assim, ele confiava em Deus. Jonas. Jonas 4:3. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Não é fácil não. Ele estava revoltado emocionalmente com a misericórdia de Deus para com Nínive. Você já pensou nisso? Ele estava com raiva da misericórdia de Deus. Isso estava angustiando ele de tal forma que ele falou assim, por que o senhor não tira logo a minha vida? O senhor quer perdoar esses caras? Tira logo a minha vida. Talvez alguns de nós esteja fazendo, tipo a mesma oração. O senhor mata fulano. Por que esse aí ainda está aí dando ordem, Senhor? Senhor, desse título. Senhor, os mais crentes falam assim, salve e recolhe. É a oração da vingança, né? E essa oração é feita ou pensada porque estamos angustiados de alguma forma, estamos aflitos de alguma forma, assistindo a injustiça. Ficamos aflitos. E Jonas estava achando injusto Deus perdoar o povo de Nínive. O povo já tinha pisado na bola de todas as maneiras. Como assim? Eles merecem o fogo do inferno, o Senhor vai perdoar? E aí, essa angústia leva Jonas a um lugar tal que ele fala, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver, do que ver isso aí, o Senhor perdoando esse povo. Raiva, isolamento e desejo de morrer. Características emocionais. Marta. Jesus é que dá o diagnóstico, lá em Lucas 10:41. Ela está lá, super envolvida em tantas tarefas, para agradar Jesus. Marta é gente boa. Marta é gente boníssima. Ela estava trabalhando para servir Jesus com aquilo que ela sabia fazer. Ela queria agradar Jesus. Gente, a história de Marta não é fácil não, você já parou para pensar? Você está lá na sua casa, tranquila, já planejando a refeição do dia, chega no mínimo 13 pessoas na sua casa sem aviso. E você não tem geladeira, não tem pia, não tem torneira em casa, não tem delivery. Você tem que se virar para dar de comer a 13 homens que andavam, mínimo, né? Mínimo de 13, porque sempre tinha Jesus, os discípulos e os picareta, alguns fariseus, alguém querendo ser curado. Mas vamos trabalhar com um número pequeno. 13. 13 pessoas chegam na sua casa, sem prévio aviso, na hora do almoço. Que delícia! Aí a gente aponta o dedo para Marta, mas Marta estava envolvida de uma maneira legítima em resolver o problema. E quantas vezes nós, envolvidos por querer resolver o problema, também cavamos o nosso poço emocional. Você vai além das suas forças. Ou você faz tentando justificar-se. E Jesus olha bem para ela. Jesus não desmerece o trabalho de Marta. Jesus não fala, Marta, o que você está fazendo é inútil. Não, eu acredito que ele bem que comeu da comida. Bem que desfrutou do serviço de Marta. Mas ele colocou um ponto crucial aí. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Em outras traduções diz, e ocupada em muito serviço. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que você está fazendo, Marta, é maravilhoso, mas é passageiro, é efêmero. Eu posso esperar mais para comer. Senta aqui, aprende de mim, aquieta a sua alma. Mas muitos de nós abraçamos o ativismo na igreja, tentando tamponar as nossas emoções em frangalhos. E aí o que a gente faz? Fica mais doente ainda e adoece todo mundo que está ao nosso redor. Porque aí você se sente a Marta
injustiçada, porque tem sempre uma Maria adorando e você está ali sobrecarregada. Aí você pensa que você pode barganhar com Jesus e fala, Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa, não? Como que Jesus não se importa? Minha irmã está aí, ó. Enquanto eu estou aqui ralando, minha irmã está aí sentada. E ela tinha tanta certeza que Jesus estava fechado com ela, que ela falou assim, diz-lhe, pois, que me ajude. Ela dá uma ordem para Jesus, dá uma ordem para Maria. Quando a gente está emocionalmente afetado, a gente faz umas coisas esquisitas. Paulo, o apóstolo Paulo, aflição e pressão emocional. Gente, se a gente for ler por tudo que o apóstolo Paulo passou, né? Mas eu gosto do que ele diz em 2 Coríntios 1:8. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha isso. Às vezes a gente fala assim, não, o Senhor nunca vai dar algo que a gente não possa suportar. O Senhor nos diz que nunca nos daria tentação além das nossas forças. Mas Ele não disse que nós não sofreríamos a ponto de falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou dando conta, me socorre. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Mais do que podíamos suportar. E olha que esse cara suportou muita coisa. Ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi apedrejado até ser deixado como morto. Preso. De modo tal que até da vida desesperamos. Perdemos a esperança. Ele enfrentou desespero, além do que humanamente podia ser suportado. Mas uma característica, também aprendeu a depender de Deus. A Bíblia não esconde as emoções humanas. Ela mostra que a fé e dor podem coexistir. A fé e um emocional abalado, eles podem acontecer na mesma pessoa. Às vezes a gente pensa assim, fulano está com problema, né? Fala que é crente, mas está aí ansioso, síndrome do pânico, depressivo, angustiado, desesperado, não crê. Não, gente. A Bíblia deixou claro que todos esses aqui criam. Todos esses eram homens e mulher de Deus. A Bíblia não deixa dúvidas quanto a isso. Mas deixa claro que a nossa alma, ela é vulnerável. Nós estamos no mundo, gente. E Jesus mesmo falou, no mundo vocês terão aflições. A aflição é uma coisa da alma. É uma coisa que você sente, a aflição. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desespera, não desiste, não. É bem humano você sentir isso. Você está envolvido, você está inserido em um lugar que provoca dores. Você está inserido, mergulhado em um mundo caído. Mas tem de bom ânimo. Eu venci no seu material. Eu venci vestido da sua humanidade. Ele também se angustiou a tal ponto de suar sangue no Getsêmani. Ele estava angustiado até a morte, é o que a Bíblia diz. Entretanto, ele teve a coragem de dizer, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor, eu estou em sofrimento. Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. A sua vontade é melhor do que a minha. Eu sei que o Senhor tem o controle. Eu sei que o melhor está por vir. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu sei. Tem de bom ânimo. Eu venci. E eu venci vestido da roupa de humanidade que vocês vestem. Nós enfrentamos esgotamento emocional ao longo da nossa existência. Algumas vezes. E eu queria pensar com vocês o que nos esgota
e nos adoece emocionalmente. No nosso tempo, quando a gente pensa um pouco, a gente logo se lembra, caos social. Caos social. A injustiça, ela está sempre diante de nós. Você vê uma pessoa com muito e uma pessoa na miséria. A gente vinha pelo carro conversando das questões dos moradores em situação de rua. Belo Horizonte está abarrotado de moradores de rua. E nós ficamos sabendo que essa realidade está acontecendo aqui no centro de Campinas também. E, gente, em todos os grandes centros urbanos, essa é uma realidade. E se você tem um pingo de misericórdia dentro de você, aquela que Jesus está desenvolvendo em você, você olha para essas pessoas e você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa. Mas quantas delas não querem ser ajudadas? Não conseguem ser ajudadas? Algumas por problemas emocionais, psíquicos, outras por problemas graves espirituais, opressão maligna, uma cadeia que não deixa a pessoa sair desse estado. Ela prefere ficar na rua, vulnerável à violência, a frio, à fome, do que ter uma casa, voltar para a família. A maioria dessas pessoas que estão em situação de rua, elas têm família. Que ruptura é essa? Que fuga da realidade é essa? Isso angustia a gente. Me angustia, não angustia você, não? Quando a gente vê a cidade toda pichada, dá uma tristeza. A cidade onde a gente nasceu, suja, abandonada. Sabe por quê, gente? Que quando a gente tem o céu dentro da gente, a gente quer ver tudo bonito, tudo limpo e organizado. É uma coisa que vem, junto com a salvação. Deus é um esteta. Deus fez tudo bonito, perfeito. Já parou para pensar num pôr do sol? Você já parou para pensar no brilho das pedras preciosas? Tem algumas que estão debaixo da terra que o homem nunca vai encontrar. Deus as colocou lá só para si mesmo. Quanta riqueza, quanta beleza tem na natureza. Deus criou tudo bonito, tudo ordenado, tudo limpo, tudo lindo. Então, o que você vê de pichação, de estrago, de destruição, isso não vem de Deus, gente. Então, quando você se vê cercado desse ambiente de sujeira, de pichação, você quer resolver. Não sei você, mas todo banheiro esquisito que eu entro, eu limpo. O pessoal fala assim, Helena, você é exagerada. Eu sou exagerada, não. Uma vez que eu quero que onde eu chegue, a luz de Cristo chega, se for o caso do banheiro, bora fazer faxina no banheiro. Uma vez uma mulher entrou, eu estava num banheiro de um avião. Banheiro de avião, gente, eu vou contar para vocês. Final, aqui, classe econômica não é nada glamouroso. Às vezes você pensa assim, ai, viagem de avião internacional, gente. É melhor você viajar num ônibus interestadual leito do que numa classe econômica de voo 12 horas, com a pessoa da frente debruçando o banco em cima da sua comida. E aí você vai no banheiro, assim, depois de 4 horas de voo, está uma pocilga. Você pensa, meu Deus, esse povo anda de avião. Pressupõe que ele tem um pouquinho de informação, né? Sei lá o que acontece. O povo entra no avião, sei lá o que acontece. Aí, me dá um nervoso. Porque eu entro no banheiro, a pessoa que vai entrar depois vai pensar que eu que fiz aquela porqueira toda. Sim ou não? Aí eu falei, não, ninguém vai pensar isso de mim, não. Eu sou um agente da luz. Imagina, a pessoa fala, eu vi essa pastora lá no avião, uma porca. Depois ficava lá pregando. Mas o banheiro que eu entrei depois dela, não, gente, vamos lá. Aí eu fiz a faxina, gente, deixei o banheiro limpinho. Entendeu? A Dev Tyros me ensinou. Né? Viu uma cesta transbordando? Pega um papel toalha, enfia a sua mão, depois lava a mão. É o princípio do também. Faça o que você tem que fazer e também o que você não precisa. E aí, eu acabei de limpar o banheiro, saí do banheiro, a mulher foi entrando depois de mim. Nossa! Tudo limpinho, que milagre! Eu falei assim, foi eu que acabei de limpar, mantenha. Aí passou. Gente, quando chegou mais no final do voo, aí fui para minha poltrona, dormi e tal. Daqui a pouco, passou umas 4 horas, ela veio assim, a dona do banheiro.
Oi, oi. Ei, aqui, agora o banheiro de lá está precisando de limpar. Eu virei para ela e falei assim, agora é a sua vez. Vai lá e transforma também, você pode, né? Então, gente, isso é inerente. Se você está cheio de Deus, você quer a coisa arrumada, você quer a coisa organizada. E está aí uma coisa interessante para denunciar o nosso estado emocional. A bagunça de uma casa. Quando você entra numa casa que está só Jesus na causa, chama os bombeiros. Porque tem as desorganizações normais da vida, né, gente? Tem aquela coisa normal, mas tem lugar que você entra e fala, meu... Tem um filme do Ed Murphy que a creche do papai, não sei, que o menino entra no banheiro. O Ed Murphy entra no banheiro e faz assim. Ele entra no banheiro, mas olha para o teto. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que quadro que é esse? E tem umas casas que a gente entra que é assim. Meu Deus, que furacão que passou aqui, Jesus. E aí você vai sentar com a pessoa, você vai ouvir a pessoa, e aí você entende tudo. O natural, né, o físico, a organização, está mostrando tudo que está em desordem dentro. E é engraçado como as coisas estão correlacionadas. Se o seu ambiente está desorganizado, te desorganiza por dentro. E se você está desorganizado por dentro, te desorganiza por fora. Esses sistemas se retroalimentam. Então, o caos social, as notícias ruins, a injustiça, a sujeira, a pichação, o declínio. Às vezes você passou num lugar onde era tudo lindo, agora está tudo destruído. Isso tudo vai trazendo para você desesperança. Esse mundo não tem jeito, esse mundo não tem jeito de melhorar, não vai melhorar. Ó céus, ó vida, ó azar. Quando eu era jovem, é que era bom. Outro fator que nos esgota emocionalmente são os fatores escatológicos, pasmem. A galera está com o apocalipse na mão. Trump. Elon Musk. Perfil de anticristo, hein? Inteligência artificial, onde a gente vai parar? A guerra em Israel. Está tudo se desenhando para a manifestação do bicho. Aqueles que são pós-tribulacionistas estão falando, Senhor, me ajuda a aguentar. Aqueles que são pré-tribulacionistas estão falando, que se dane, eu estou subindo mesmo. E os que são meso-tribulacionistas falam assim, até a metade me sustenta lá, Jesus. Mas não me deixa até o fim, não. O fato é que é impossível a gente que lê a Bíblia, a gente que sabe das profecias, não conectar as coisas. Só que, para nós que cremos, o Apocalipse devia ser esperança, porque a gente já conhece o fim da história. A Nova Jerusalém desce do céu, a eternidade invade o temporal, Jesus se manifesta, é Ele que manda, Satanás é aprisionado. Estamos livres desse bicho. Não haverá mais lágrima, nem choro, nem morte. Era para dar para a gente esperança. Mas a gente fica ali só nos primeiros capítulos do Apocalipse. A cobra vai fumar. Deixa eu ver se esse já é o terceiro selo. O terceiro selo foi a... Gente, para. Vai anunciar Jesus. Vai viver a sua vida diante dele. Ok, você dá uma observada nas escrituras sagradas e vê as profecias se cumprindo, mas isso é para te encorajar a prosseguir. Tá chegando, tá chegando. Vem aí, Jesus. Agora, não é para você ficar desesperado, não. A galera fica, vão juntar dinheiro, vão juntar... Ei, vai ter criptomoeda, não vai adiantar. Não vai adiantar juntar dinheiro. Então, nós vamos fazer o quê? Bunker. Vou fazer um bunker. Ô, gente, você acha que tem bunker que vai defender alguém da ira do cordeiro? O bunker vai virar a sepultura de muitos. Mas a gente tem mais... Vamos fazer o seguinte, vamos juntar comida. Gente, não tenho nada contra quem está juntando comida, não. Junta comida mesmo, porque no mínimo você vai economizar, porque as coisas estão ficando caras. Então, no mínimo você vai economizar. Ok? Não estou demonizando nenhum, mas não põe nisso sua esperança, não. Mas tem gente que está entrando em colapso emocional. Será que é hoje?
Será que é o anticristo? Será que é agora? Será que nós vamos começar a ser perseguidos? Não preocupa com isso não. Vai se fortalecer, se aproxima de Jesus, porque se você estiver cheio dele, você vai passar até pela perseguição, dando glória a Deus. Dá uma lembrada aí nos discípulos. Eles foram para a cruz alegremente, eles foram para a degola alegremente, seguros de com quem eles estariam. Vocês lembram daquela história dos coptas sendo degolados? Vocês chegaram a ver alguma imagem deles? A gente vê só o desenho animado, né? Não tinha desespero neles. Ninguém estava implorando pela vida. Ninguém estava falando, não me mata não. Eles balbuciavam orações. E não negaram a sua fé. Por quê? Porque eles estavam cheios de Deus e não cheios de medo. Eles podiam até estar sentindo medo, claro, são humanos. Mas o medo não estava mandando neles. O Espírito estava dominando o medo. Por isso que é muito importante a gente entender que as nossas emoções, elas são muito fortes. E elas podem tomar o controle das coisas. Por isso nós temos que cuidar da saúde das nossas emoções. O fator psicológico também nos adoece. Traumas, luto. Nesse mundo que a gente vive, um assalto te desestrutura. Quem sai normal emocionalmente, depois de alguém colocar uma arma na sua cabeça, depois de alguém sequestrar o seu filho? Ninguém sai disso ileso. A gente carrega marcas, por isso a gente tem que estar se curando todo dia, bebendo da água da vida todo dia, nos restaurando todo dia, todos os dias descendo à casa do oleiro, para ele consertar as nossas rachaduras. O fator físico também pode trazer doença emocional. Como assim, Helena? O diagnóstico de uma enfermidade. Os médicos às vezes falam, não tem cura. É um câncer. Essa palavra pesa, né? É um câncer. Parece uma sentença e não um diagnóstico. Eu me lembro que há 2 anos atrás, nós descobrimos um câncer. O João teve câncer. Aí a gente fala outros nomes, né? Tumores. Mas a gente não fala câncer. A primeira vez que eu usei essa palavra, câncer, o João olhou para mim assim, estranho, né? A gente pesa, né? Então, alguns diagnósticos pesam a nossa alma, como uma sentença. Mas quem tem a última palavra é o médico dos médicos. Está aí o João, bom igual um coco. Lindo, lindo, lindo. Graças a Deus. Porque é a Ele que a gente se apega. Senhor, o Senhor deu a vida. Eu me lembro que quando a gente descobriu, eu falei, Senhor, como é que eu vou viver sem o João, Senhor? Não leva ele não, Jesus. Deixa ele aí comigo, Jesus. Como é que eu vou viver sem o João, Jesus? E Jesus falou para mim assim, você não pode viver sem mim. Sem mim você não pode viver. E eu falei, Senhor, eu não quero que a idolatria tome o meu coração. O João é teu. Eu te peço que o Senhor dê a ele vida. Vida para ver nossos netos. Mas ele é teu. E o Senhor sabe o que é melhor para mim, e o Senhor sabe o que é melhor para ele. E quando a gente descansa nele, ele tira o fardo. Por isso ele convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o fator espiritual, né? Quantas vezes a gente está vivendo alguma coisa e tem uma crise de fé? Você já teve uma crise de fé? Um belo dia, você pensa assim, e se tudo isso for mentira? E se tudo que eu creio, que eu anuncio, que eu prego, se for tudo viagem da minha cabeça?
Se isso é um surto coletivo, aí há 20 séculos. A crise emocional é isso que ela faz com a gente, né? Ela tira a razão das coisas. E ela provoca a crise de fé, e a crise de fé provoca a crise emocional. Elas também se retroalimentam. Quantas vezes, quando você está vulnerável na sua fé, porque aquela sua oração feita não foi atendida do jeito que você esperava? Porque às vezes você escuta o silêncio de Deus. Não é nem não, nem sim, é silêncio. E nesses momentos a gente questiona Deus, questiona o amor de Deus. E essas crises espirituais, elas também tendem a se transformar em crises emocionais. Você entra em colapso. Então vamos olhar um pouquinho para dentro da gente, diante desse cenário. Será que a gente pode identificar alguns sinais de esgotamento emocional em nós? Deixa eu citar alguns aqui. Um sinal de esgotamento emocional: hiperdimensionar os problemas e minimizar as coisas boas. Sabe aquela pessoa que só vê o copo meio vazio? Ele está na metade. Aí ele chega, poxa, já beberam a metade. E o otimista, ele fala assim, uau, ainda tem metade. É o mesmo copo, é a mesma garrafa, mas tem um olhar diferente para a mesma questão. E um sinal latente de algum desequilíbrio nas nossas emoções é quando a gente tem aquela tendência de maximizar o problema e minimizar as coisas boas. Você passa a não perceber o que está bom, você só percebe o que está ruim. Eu não estou falando do Uruca, não, gente. Aquele personagem, oh vida, oh céus, oh azar. Estou falando daquela pessoa que já é um azarão na vida. Ela já nasceu reclamando. Eu não estou falando disso. Aquela tendência, o melancólico. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma pessoa que estava vivendo bem, estava tudo bem na vida, via a vida com otimismo e, de repente, tudo mudou. Ah, o mundo está difícil. Ah, está cinza. Como é que a gente vai ser feliz num mundo desse? Ah, meu Deus, ai, misericórdia. Ai, não vai dar, não. Ai, o anticristo. Ai, a economia. Ah, outra pandemia. Vai ter outra pandemia. Usa máscara. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um sinal. Quando você parou de ver a beleza de um pôr do sol, quando você parou de valorizar a alegria de abraçar o seu cônjuge, quando você parou de ser grato pela vida dos seus filhos, quando você parou de se deliciar diante do seu prato predileto. Coisas simples da vida perderam a cor para você. E você só enxerga as más notícias, os problemas, começou a seguir todas as pessoas, os conspiracionistas, você está seguindo, aprendendo a fazer barraca, aprendendo a fazer cocô no mato, aprendendo como sobreviver 5 dias na selva. Você maximiza as coisas ruins, minimiza as coisas boas. Isso é um sintoma de que você pode estar em desequilíbrio emocional. Sabe o que precisa fazer, mas não tem ânimo. Você sabe que você tem que arrumar aquela estante. Você sempre foi uma pessoa organizada. Mas você olha para ela, ela olha para você. Vou não. Você sabe que tem que fazer aquela visita. Seu amigo que está doente. Vou não. Aliás, está aí um outro elemento. Isolamento. Você não quer ver ninguém. Ah, não quero ver ninguém. Você sempre foi uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, de repente, fulano, vamos sair? Vamos. Aí quando a pessoa liga e fala, aqui não vai dar para eu ir hoje não. Yes. Oh, que pena. Yes. Não quero ir, eu não quero encontrar com as pessoas. Tem gente que vem arrastando para a igreja, senta lá no último banco e fala assim, eu tenho que ir na igreja, né, porque senão eu vou morrer mesmo. Mas chega lá, quero ver ninguém. Que o amor de Deus, nosso Pai, vai embora. Um outro sinal, um outro sintoma. Você não tem ânimo, você busca o isolamento, você quer ficar longe das pessoas, você parou de receber na sua casa, você perdeu a alegria da comunhão. Distorção na nossa identidade. Você começa a se comparar. A vida do fulano é melhor. Nossa, fulana está magra.
Nossa, a vida de ciclano só melhora, né? Olha a pele dela. Dá raiva. Por que eu não sou assim? Por que o meu filho não é igual ao filho do fulano? Por que meu marido não é igual ao marido do fulano? Por que a minha mulher não é igual à mulher do ciclano? A gente entra em comparação e a gente não começa a nos enxergar como nós somos, filhos amados de Deus, com uma nova identidade restaurada em Cristo. Nós não estamos presos aos estereótipos e aos padrões desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso nível de valor é outro. Mas aí você começa a se comparar e em todas as comparações você perde. A sua imagem está distorcida, a sua autoestima destruída, sua identidade. Você começa a pensar, para que eu sirvo mesmo? Será que eu tenho chamado mesmo? Será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Ah, não me encontro mais na minha profissão. Poxa, eu gostava tanto daquilo que eu faço, não gosto mais. Isso é um alarme. Fé abalada. Deus, por que o Senhor pode fazer e não faz? Por que o Senhor tem tanto poder para curar e fulano não foi curado? Por que o Senhor permitiu que o resultado dessa eleição fosse esse? Gente, depois da eleição de 2022, eu vi um tanto de gente saindo da igreja. E não é porque ficou escandalizado com o pastor, não. É porque brigou com Deus. Como assim, Deus? Nós oramos, Senhor. E ele respondeu. Respondeu? Respondeu. Porque ele tem os motivos dele. Olha para dentro de si, igreja. E pergunta por que o Senhor nos dá o que Ele nos dá. A culpa é do governo? A culpa é da igreja. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E arrependimento não é lágrima, não. Arrependimento é mudança de atitude. Não tem ninguém que pode resgatar o Brasil, só o Senhor. Dormir mal. Você dormia bem, de repente o sono, ó, uma perturbação. E tem gente que até espiritualiza. Eu estou acordando todo dia, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me chamando para eu orar. No outro dia está com aquelas olheiras desse tamanho, bocejando, produzindo pouco no trabalho, batendo nos meninos, com risco de bater o carro, mas foi o Espírito Santo que te acordou. A minha conversa com o Espírito Santo é o seguinte: acordei, tuf. É o Senhor? É o Senhor, Senhor? Bom, vamos orar. Aí você já escorrega da cama de joelho já. Aí você ora, tudo que vier na sua cabeça, você ora, volta para a cama e fala assim: Senhor, agora me faz dormir de novo. E você dorme. Agora, se você ora e o olho não fecha mais, esses dias aí eu vi o dia amanhecer. Eu durmo uma pedra. Mas também, né, gente, não é só emocional que tira o sono. Menopausa também tira. Alguma coisa está desalinhada, gente. A noite é para dormir. Então, às vezes, você começa a emendar noite após noite, insônia, você não dorme mais do jeito, e aí sua cabeça não para de trabalhar, sabe? É uma ansiedade, uma aflição, você fica pensando em 1000 coisas que você não pode resolver, mas você fica lá, sabe, buscando soluções, como é que vai fazer com aquilo? Gente, isso não é o Espírito Santo, não. Isso é o seu emocional fora do lugar. Irritabilidade. O que você está olhando? Alguém te fecha no trânsito, você deixa de ser crente. Às vezes o marido olha para você e fala: quem é essa? Meu Deus! Eu lembro, gente, que uma vez eu estava dirigindo e o cara piscou o farol. Não, eu pisquei o farol porque eu queria entrar à esquerda. E para eu entrar à esquerda, eu tinha que passar na contramão. Vinha a Kombi de lá, eu vindo de cá.
eu lembrei que eu ia descer aquela rua, e aí eu pisquei o farol. E ele piscou de volta e diminuiu a velocidade. Na hora que ele diminuiu a velocidade, eu pensei, nossa, Deus, eu tenho que buscar os meninos hoje no colégio. Aí segui em frente. O homem abriu a janela e falou, ei, Dona Maria! Eu, cala a boca! E atrás, né, Jesus te ama, no cara. Aí o João estava do meu lado, eu olhei para ele. E o João assim. E a Sofia estava atrás, ela era pequenininha, e falou, mamãe. Desalinho, gente. A gente derrama daquilo que a gente está cheio. Se você não está com o seu emocional ali no prumo de Jeová, você vai com os 2 pés no peito de qualquer um que pensa diferente de você. E está todo mundo no Brasil assim, né? Pensou diferente? Meu inimigo! Essa polarização está adoecendo o nosso país. Falha de memória. Também é coisa da menopausa. A menopausa dá uma névoa mental. A minha não é névoa, a minha é uma nuvem pesada. Tem hora que eu olho para aquela pessoa, conheço ela há 30 anos, esqueci o nome dela. Se Jesus tem misericórdia, vem aqui, segura na minha mão, Jesus. Mas também pode ser um sinal de um emocional sobrecarregado, de um esgotamento emocional. Ok, Helena, a gente já entendeu. E aí? Qual é a solução? Tá bom, você já desembrulhou o pacote. Eu já estou aqui me sentindo a desequilibrada emocional, Helena. Dá a solução logo. Ô, gente, as soluções são simples, mas elas exigem que a gente tenha disciplina para buscá-las. Quando o médico fala para você sobre um remédio que você tem que tomar para vencer uma doença, você põe o celular para despertar, né? Quando os filhos estão tomando antibiótico, não pode interromper o antibiótico, senão você fortalece o vírus, né? Ou a bactéria, sei lá. Aí você tem que põe o relógio para despertar, para você não esquecer e dar pontualmente, tomar o remédio. Não é assim? E é nessa disciplina que a gente tem que entrar para a gente ter as nossas emoções equilibradas novamente, ter a nossa alma aquietada. Primeira coisa, se volta para quem fez. Quem fez a sua alma? Quem te deu uma alma? Quem te deu emoções? Quem é aquele que é capaz de governar os seus sentimentos? A primeira coisa é confissão e rendição. Senhor, olha, eu estou assim, Senhor, estou quebrada, estou ansiosa, estou angustiada. Sabe, o que eu acho legal nesses personagens bíblicos que eu citei, é que o que eles estavam falando não era bonito, mas eles estavam falando para a pessoa certa. Eles estavam fazendo as perguntas, às vezes erradas, mas para a pessoa certa. E o Senhor entende as nossas perguntas erradas. Ele nos fez. Antes que a gente fale, Ele já conhece o nosso clamor, a nossa angústia. Bendito seja Deus por isso. Quando você compra um carro, você quer levar na autorizada. Porque você pode levar numa outra oficina e eles vão te roubar. Eles vão te sonegar, eles vão pôr problema no seu carro que não tem. Normalmente, quando a gente compra um carro caro, que te custou sacrifício, você quer levar, fazer a manutenção na autorizada, em quem entende do assunto. A nossa vida não é diferente, com a nossa emoção não é diferente. A gente vai no autorizado, no fabricante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para alinhar as nossas emoções, é confessar diante de Deus que a gente está quebrado. É admitir e confessar diante de Deus. Senhor, eu estou quebrado, eu estou angustiado, eu estou igual a Marta, Senhor. Olha, cheio do ativismo. Senhor, eu estou cheio de... Senhor, eu estou tão irritada. Senhor, eu estou querendo matar um. Senhor, eu estou tendo pensamentos péssimos a respeito de fulano, de ciclano, de ciclano. Senhor, eu preciso que o Senhor pegue na minha mão, eu preciso que o Senhor me cure. Essa é o primeiro passo. Sempre se volte para o fabricante. O segundo passo é descansar. Descansar, Helena? Como assim descansar? Pois é, gente. A Bíblia ensina para a gente da importância do descanso.
E eu já citei o verso aqui. O próprio Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. O manso e o humilde encontram descanso. Na humildade e na mansidão existe descanso. Tantas dores a gente traz para a nossa alma, porque a gente quer provar que a gente é bom. A gente quer provar que a gente consegue. A gente se desgasta, fazendo o que Deus quer? Não, fazendo o que o outro vai achar que é vitória na minha vida. Trabalha além da conta, extrapola todos os seus limites, trabalha na igreja igual um jumento, mas não para diante de Deus para adorá-lo. Você substitui o serviço pela adoração. Você põe o seu serviço no lugar da adoração. Exatamente como Marta fez. E você está fazendo isso por Deus? Não, você está fazendo para manter diante dos seus amigos, das pessoas que te conhecem, ou da igreja que você congrega, ou da igreja que você lidera, o grupo que você lidera, a sua capa de invencibilidade e de mega espiritual. Orgulho, ego. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é de aparência, não, é de coração. Eu sou manso e humilde por dentro. Vocês têm que aprender a ser manso e humilde por dentro. É isso que Jesus está falando. E você vai encontrar descanso. Pensa aí, parte do seu cansaço é porque você não é manso, nem humilde. Jesus oferece descanso interior, alívio das pressões, cura do cansaço. Está no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mais uma vez, Deus cuidando, Deus falando do descanso que está nele. Em Êxodo 33, 4, fala da presença de Deus trazendo descanso. Disse o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O verdadeiro descanso está na presença de Deus. Então nós precisamos de voltar as nossas atenções, o propósito de Deus, a presença de Deus, o que Ele espera de nós, e não o que a gente tem que postar no Instagram, o que a gente tem que mostrar. Eu tenho que dar para os meus filhos tal escola, eu tenho que dar para os meus filhos a viagem para a Disney. Quem falou? Quem falou? A Bíblia? Deus? O que está te modelando? As Escrituras Sagradas? Ou os fardos que o mundo vem e coloca sobre você? Em Deus nós temos descanso. Nós precisamos de descansar nele. Cuidar da saúde física. Eu sei que vocês já ouviram aqui hoje muito sobre isso. Essas angústias da alma, elas também são nutridas por uma alimentação deficiente. Muitos alimentos processados, industrializados. Dá uma pensada nos nossos avós, eles tinham uma vida muito mais tranquila. Helena, mas a vida mudou muito, é frenética. Sim, é frenética, sim. Você tem que dar limite para ela. Da sua porta para dentro é você que manda. Cuide de você. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alimentação. Faça exercício físico. O exercício físico libera endorfina. Te ajuda a alinhar suas emoções. Está angustiado? Então male. Simplesmente male. Está chorando, corra. Precisando, pega uns pesos. O exercício físico é tão benéfico. A boa alimentação é tão benéfica. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu fico vendo os judeus, quando eles vão no Muro das Lamentações orar, a parte do muro é a única coisa do templo original que ficou de pé. Por isso que é um lugar sagrado para os judeus. E uma vez eu fui lá no muro e fiquei lá olhando, né, curiosa, que legal. Eu não fui para colocar papelzinho na fresta, não, gente, que eu já falo direto, né? Eu não preciso do papelzinho na fresta.
Eu já oro em nome de Jesus, né? É uma nova aliança. Mas é tão interessante a gente observar a nossa cultura, né? Nossa raiz, de onde a gente veio. Aí eu estou lá, né? Olhei o muro, pus a mão no muro, falei, ô Senhor, que Jesus seja revelado para esse povo que te ama tanto, que é tão devoto do Senhor, né? As meninas tudo orando assim. Gente, olha aí, coisa linda, elas orando diante do Senhor. Senhor, revela Jesus Cristo para elas e tal. Dei as costas para o muro e foi saindo. Aí as judias começaram a brigar comigo. O que foi? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí o nosso guia falou assim, você deu as costas para o muro. Você não dá as costas para o muro, é um lugar sagrado. Você acaba de orar, você volta alguns passos de frente para o muro, e depois, quando você tomou certa distância, então você dá as costas. Eu já dei as costas imediatamente. Ai, quase que eu fui presa. É pedra. Bloco. O Espírito Santo habita em você. Se o povo judeu tem reverência, considera um lugar sagrado, o que sobrou do templo, que é pedra e bloco, quanto mais nós não deveríamos ter cuidado do nosso corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Cuidado com as conversas que você tem, cuidado com as coisas que saem da sua boca, cuidado com a comida que você come, cuidado com a qualidade de vida que você tem. Cuide da sua saúde física. Terceiro, faça escolhas que aliviem os sintomas. Você fala, a vida está difícil, eu realmente é isso tudo aí, eu estou com todos os sintomas de esgotamento emocional, Helena. Mas você não faz nada para aliviar. Você continua num ambiente que te adoece. Você continua comendo errado. Você continua trabalhando demais. Você continua se abastecendo da internet. Você continua andando com gente que fala tragédia todo dia. Você continua se nutrindo das más notícias. Você continua naquela rede social que cada vez que você entra, você sai angustiado. Você vai assistir o Jornal Nacional? Sério? Gente, desliga a televisão. Para de passar o feed no Instagram. Entra lá, posta. Sai fora. Vai no YouTube para assistir palavra de Deus. Vai ligar na Netflix? Vai assistir lá a série. Como é que é, João? Casa de Davi. The Chosen, entendeu? Vai assistir coisa que te edifica, que te melhora. Vai ficar lá vendo a tragédia. Gente, o nosso cérebro entende que quando ele vê uma cena violenta, que aquilo é verdade. Você sabia disso? Quando você assiste um filme violento, o seu cérebro não discerne, isso é fantasia, isso é verdade. Não, para o nosso cérebro é assimilado como se você estivesse assistindo. Por isso que a nossa geração está fria. Congelada. Agora tem um morto na rua, eles vêm filmando. Olha, tantos pedaços. Na minha época, gente, quando passava um ônibus assim, e tinha um corpo coberto, meu dia acabava. Eu já começava a chorar, falava, Deus, tem misericórdia dessa família enlutada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaure. Passava um acidente, Deus, cola o que está quebrado, ressuscita o que está morto. Era assim que era. A gente se comovia, a gente entrava, acabava o nosso dia, se tinha um óbito. Hoje, o povo corre para filmar. E isso não veio de uma hora para outra. O que a gente consome está nos embrutecendo, está nos dessensibilizando. Por isso que as nossas emoções não aguentam. Nós não fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para sermos indiferentes à dor alheia. Para sermos frios, rudes, duros. Isso não é normal, gente. Isso é uma doença, mas a gente continua nutrindo esse estilo de vida que está nos adoecendo, minando a nossa fé, nos desesperançando, nos desesperando. Mas a gente continua colocando violência, erotização, más notícias, injustiças, guerras. A gente liga e traz para a sua sala. Manifestações demoníacas, adultério. A gente põe isso tudo dentro de casa e quer ter um emocional equilibrado e um espírito saudável. É a mesma coisa de você comer fandangos a sua vida inteira e esperar ter saúde física. Não vai rolar. Então, faça escolhas para mudarem isso e para aliviar os sintomas.
E, finalmente, coloca para fora. Coloca para fora. Diante de Deus, diante do terapeuta, diante do psiquiatra. Por que a gente demoniza tanto o psiquiatra? Quando fala assim, não, psicólogo até que vou, mas psiquiatra? Fulano está no psiquiatra, médico de doido. Não, é médico para não ficar doido, querido. Psiquiatra é médico para te ajudar, para você não ficar doido. Porque se você não for no psiquiatra, você vai ficar. Graças a Deus, eu acho que Deus, sabendo de onde nós iríamos nos meter como raça humana, Ele já capacitou os homens da medicina com a mente. Eu já tomei antidepressivo. Eu já fui ao psiquiatra. E o psiquiatra falou comigo assim, você demorou demais. Você está com burnout. Você demorou para pedir ajuda. Eu falei, mas como é que eu sabia que eu tinha que pedir ajuda? Ele falou assim, os sintomas vieram, você ignorou os sintomas. Então não ignore, meu irmão. Se você se encaixou aqui, em uma dessas coisas que eu falei, são lâmpadas acesas, preste atenção ao seu adoecimento emocional. Porque se você não tratar disso, a tendência é ele crescer, até ocupar tudo, e te tornar disfuncional. E quando eu fui no psiquiatra, ele me explicou, falou assim, Helena, hoje já tem evidências da ciência, que a depressão, o burnout, também é fisiológico, não é só emocional. O seu cérebro está inflamado. Olha que interessante isso. Olha a alimentação aí também, para desinflamar, para ajudar a desinflamar. O nosso corpo é uma tríade, de fato. Uma coisa está ligada à outra. Então, a gente tem que cuidar de todas as áreas, para a gente ser saudável em todas as áreas. E quando a Bíblia fala, confessando as vossas faltas uns aos outros para seres curados, é disso que está falando. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago 5, de 16 a 18. Elias era como nós, humano como nós, mas ele orava. Não menospreze o poder da oração e da confissão. Nós precisamos de aprender a abrir o coração. Procure um terapeuta cristão. Rasgue o seu coração. Se você não tem um amigo que você pode, sabe, pôr tudo na mesa, aquela pessoa que não vai te julgar, não vai te apontar o dedo, aquela pessoa que vai realmente orar com você, te ajudar, rasga o seu coração. Se você não tem coragem de ir num terapeuta, procure um amigo, procure um pastor, mas pelo amor de Deus, não guarde isso para você. Não é à toa, gente, que o Senhor desenhou a igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Por isso que quando você está afetado emocionalmente, você quer isolamento. No isolamento, você só adoece mais. No isolamento, você se coloca numa posição que Satanás aplaude. Você está vulnerável. Uma zebra fora do bando, ela é um alvo fácil para os leões. A gente foi feito para andar em bando. A gente foi feito para comungar em igreja, para um guardar as costas do outro. Não é para você confiar em todo mundo, não, porque dentro da igreja também tem os filhos do capeta. Mas você sabe quem dá fruto. Você sabe quem resiste no dia mau. Você tem aquela pessoa que é uma referência para você. Fulano passou por isso, está lá, aguentou firme. Foi fiel à aliança até o fim. Amou aquele filho que não tinha nada para ser amado. Foi escorraçado, mas continua aí fiel. Foi injustiçado e não compreendido, mas continua fiel na presença do Senhor. Sempre tem alguém para você pôr o olho. Sempre tem os Paulo, que fala,
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Procure essas pessoas. Assim, irmão, vamos tomar um café? Um suco, uma água? Mas vai. Senta. Abre o coração. E a boca. E põe para fora suas angústias, seus medos. E fala assim, olha, às vezes você pode falar, eu não vim nem pedir o seu conselho, não. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sou crente, leio a Bíblia. Mas põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ora por mim, meu irmão. Ora pela minha família, meu irmão. Me ajuda a orar pelo meu filho, meu irmão. Me ajuda a caminhar, porque, olha, eu tô fraco nas minhas pernas. Eu estou desanimado, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Olha, eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo ler. Eu quero orar, mas eu não consigo orar. Você me ajuda? O Senhor trabalha através de pessoas, gente. Deus usou uma pessoa para se apresentar a você. Ninguém lia a Bíblia sozinho. A Bíblia se escreveu sozinha. Então, sempre tem um outro humano envolvido no processo. Sempre tem uma outra pessoa envolvida no processo. Então, confie. A nossa geração se tornou tão desconfiada. Pé atrás. Eu não vou falar, não. Eu vou expor minha fraqueza? E depois isso pode ser usado contra mim. E pode mesmo. Então, pede ao Senhor para te dar direção. Observa as pessoas. Você conhece a árvore pelos frutos. Não seja tolo. Se alguém falou mal de uma pessoa com você, ela vai falar mal de você com o outro. Filtra. Entenda. Ache o maduro na fé. E se torne uma pessoa madura para ajudar outros. Uma pessoa fortalecida para ajudar outros. Porque é assim, um dia a gente precisa de ajuda e outro dia você vai ser o ajudador. Feche os seus olhos. Deus se interessa pelas nossas emoções. Ele nos deu uma alma. E as nossas orações são legítimas, poderosas. É a nossa sensibilidade que o Espírito Santo usa para nos despertar, para nos atrair, para nos fazer servir uns aos outros, para nos fazer nós derramarmos os nossos dons uns para os outros. Mas elas não podem governar. Quem governa sobre elas é o Espírito Santo. Mas se elas estiverem adoentadas, é a doença que vai te liderar. É o desespero. É o fatalismo. O desânimo, a dúvida, a incredulidade, o medo. Por isso o Senhor precisa de equilibrar nossas emoções. Você está aí hiperdimensionando os problemas e minimizando as coisas boas? Será que você pode lembrar das bênçãos, das coisas boas que já te acontecem todos os dias? Às vezes a gente se acostuma tanto com as dádivas que a gente nem percebe. Você tomou banho? Comeu uma refeição? A roupa que você está usando está limpa? São bobaginhas. A gente nem para pensar. Até o dia que a gente perde. Até o dia que você quer comer e não consegue, por causa de uma traqueostomia. Até o dia que você não consegue se vestir com roupas normais, você tem que usar uma camisola de hospital. Até o dia que você deseja banho, mas não pode. É o enfermeiro que te vira e te lava para você não desenvolver escaras. Aí você se lembra que os maiores presentes são as bênçãos diárias que a gente tem.
Ninguém no leito de morte tem saudade da festa, do baile, do vestido novo, das joias, da viagem. No leito de morte, as pessoas queriam um pouco mais de tempo. Queriam poder ir no banheiro sozinhas. Queriam comer o prato predileto. E continuar abraçando e beijando o amor da vida. As coisas realmente importantes, meus irmãos, estão mais acessíveis do que a gente possa imaginar. Mas quando nós estamos com as nossas emoções adoentadas, a gente só vê o copo meio vazio. A gente não consegue perceber as bênçãos, o cuidado e o livramento. E independente do caos ao nosso redor, o Senhor cuida de nós, ainda que a figueira não floresça. O fruto da oliveira minta. E não haja frutos na vide, ainda que nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque começa seu livro desesperado, questionando Deus. Deus, você não vai fazer nada. Deus responde: o justo viverá pela fé. Não é pelas suas conquistas, não é pelas suas emoções, não é pela sua justiça própria. Pela fé, Abacuque. Você está achando ruim? Vai piorar, Abacuque. Eu vou mandar a Babilônia para conquistar vocês. Mas ele entendeu. Se eu pertenço ao Senhor, na Babilônia ou em Jerusalém, eu continuo pertencendo a Ele. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Não tem ânimo, busque ajuda. Não se isole. Eu sei que a sua vontade é não falar com ninguém, é não ver ninguém. Talvez você tenha vindo aqui hoje obrigado, assim, arrastado. Eu vou lá porque eles vão falar e eu estou precisando de ouvir alguma coisa sobre esse assunto. E a sua vontade é sair correndo aqui quando acabar o culto, para você não ter que encontrar com ninguém, falar com ninguém. Quebre esse ciclo e essa mentira do inferno. Chama a amiga para o café. Vai fazer uma visita num hospital. Volte a receber pessoas na sua casa. Chama uma célula, um pequeno grupo de oração lá na sua casa. Nós precisamos uns dos outros. Pare de acreditar nas mentiras que o diabo conta sobre a sua identidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Quem é filho, é. Eu não preciso sair pelas ruas falando: eu sou filha do GG e da Helena. Eu sou filha do GG e da Helena. Eu sou filha do GG e da Helena. Não, eu sou. As pessoas podem até duvidar, mas eu sou. O rei da Inglaterra não precisa de dizer: eu sou o rei da Inglaterra. Ele é. Pare de se desgastar tentando provar para as pessoas que você é. Seja filho, dependente, entregue, rendido, apaixonado, confiante. Como é bom pertencer, né? Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti.
Eu te adoro, Deus de amor. Confia, descansa. Sua fé está abalada? Fortaleça-se nele. Traga memória. Traga memória o que te pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se esqueça do que você precisa se esquecer. E se lembre do que você precisa se lembrar e não o contrário. Peça ao Senhor para te fazer dormir. Se precisar, toma uma melatonina. Mas ore. Em paz eu me deito. E logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Espírito Santo de Deus, me faz dormir. Me ajuda a dormir. Está irado? Irritado? A sua ira não produz a justiça de Deus. Mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Solta. Solta a ira. Solta a raiva. E aprende dele, que é manso. Manso. Está tendo falhas na memória? Então coloca os textos que você precisa lembrar pelos espelhos da casa, pelos lugares onde você passa, perto do volante do carro. Coloca no despertador do celular. E peça ao Senhor, cura minha memória, Senhor. Eu quero me lembrar das coisas boas que o Senhor já fez por mim. Eu tenho a mente de Cristo. Renova cada célula do meu cérebro, Senhor. Senhor, nós te louvamos nesse final de tarde. Bendizemos ao Senhor, porque a tua palavra nos mostra tantos homens e mulheres vulneráveis, quebrados emocionalmente, desesperançados, mas eles ouviram a tua voz, eles receberam o seu direcionamento, eles se voltaram para o Senhor, e isso fez toda a diferença. Nós queremos também apresentar diante do Senhor hoje nossas emoções fragilizadas, nossa alma esmagada pela dúvida, pelo medo, pela angústia, pelo pavor, pela incredulidade, pelo luto, pela perda, fragilizados pela traição. Depositamos aos teus pés esses fardos. Nós nos achegamos ao Senhor, que é manso e humilde de coração. Deixamos esses fardos aos teus pés, Jesus. Porque o teu fardo é leve, então coloca ele sobre nós. E queremos aprender do Senhor. Nos ensine, Senhor.
a sermos mansos e humildes de coração, para que a gente finalmente encontre descanso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.